Paz, alegria. Jesus nos ensina que quando nós começamos a segui-lo, é inevitável a perseguição. É inevitável os maus entendidos, as incompreensões, são inevitáveis os desafios dessa missão. E Jesus nos ensina que é preciso continuar, passar por meio de tudo isso e continuar, mesmo quando existem as perseguições. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30. Diz assim: Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que haviam em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus está aqui iniciando o seu ministério público, vai na sinagoga, depois de ter sido conduzido pelo Espírito ao deserto, vai na sinagoga apresentar o seu programa de trabalho, aquilo que iria fazer. E Jesus lê o trecho do profeta Isaías, assumindo tudo aquilo que ele iria fazer, e aí as pessoas ficam admiradas. Ele enrola o livro, ele senta-se, e aí ele começa a dizer: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Jesus, ele já começa a incomodar quando ele diz isso: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Porque Jesus, ele não veio para fazer um discurso dizendo que ia ajudar os pobres, ia levar a libertação aos presos. Não, Jesus, ele veio para cumprir isso. A primeira mensagem do evangelho de hoje é Jesus dizendo para nós que a ajuda aos pobres, que a caridade, que esse programa de vida, ele não pode ser simplesmente um discurso da boca para fora para combater uns ou outros, né? Não, para dizer que Jesus tem preferência pelos pobres, não, é na prática. Hoje se cumpriu. E quantas pessoas entendem, assimilam aqui esta mensagem, entendem que a preferência é pelos pobres, entendem que Jesus, ele está aí em busca dos excluídos, mas na prática, no cumprimento da palavra, isso não existe. Então Jesus, ele vem e ele deixa claro: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Jesus não ficou só falando, Jesus não ficou só argumentando. E Jesus, ele foi criticado, ele foi já hostilizado também aqui. Por quê? Porque ele deixa claro que o seu programa de evangelização
não é só para os judeus. Ele vai deixar muito claro isso. As pessoas a princípio ficam admiradas de onde vêm essas palavras de sabedoria que saem de sua boca, palavras cheias de graça. Ficam encantadas com Jesus, admiradas, mas logo começam a perceber que este programa de evangelização não é exclusivo para os judeus, é para os pagãos também. E isso gera um certo conflito. Nós estamos aqui no Evangelho de Lucas e a comunidade de Lucas passava por essa situação onde pagãos estavam se convertendo, estavam fazendo parte da comunidade cristã e começaram a ter essa repulsa contra eles. E esta mensagem é justamente para esse contexto, para essa realidade. E Jesus, ele vai deixar muito claro que o seu programa de evangelização não é só para os judeus, não é exclusivo, é para todos, incluindo os pagãos. Não é só para aqueles religiosos ali, mas para todos e também incluindo os pagãos. Jesus deixa muito claro isso e as pessoas começam a perder a admiração por ele. É interessante aqui nesse trecho do Evangelho que na comunidade ali em Nazaré, as pessoas elas começam a olhar para Jesus como alguém muito comum. Alguém questiona, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Então aquela admiração começou a ruir, aquele encanto por Jesus começou a ruir porque alguém começou a questionar e começaram a ver Jesus de maneira muito comum. Esqueceram essa dimensão transcendente, olharam somente para o Jesus humano, o filho de José, e não viram mais aquela graça que havia sobre ele, aquela dimensão transcendente que foi externada nas suas palavras cheias de graça e de sabedoria. Quando nós deixamos de olhar esta dimensão transcendente de Jesus e focamos somente no Jesus histórico, no Jesus humano, nós começamos a perder a admiração, começamos a perder o encanto por Jesus. Não vemos mais as coisas sagradas como algo sagrado. Já começamos a ver a Bíblia como somente um livro de história para ser estudado e simplesmente não como palavra de Deus, livro sagrado que vem para nutrir a nossa fé. Já começamos a descartar coisas que são tão importantes, princípios e valores tão importantes. Começamos a eliminar Jesus da nossa vida, como este povo que quis eliminar Jesus, quis jogar Jesus no precipício. E nós, quando perdemos o encanto por Jesus, perdemos a admiração por ver Jesus comum demais na nossa vida, a gente corre o risco. Quando nós deixamos de lado essa dimensão transcendente, essa graça, esse mistério, quando não contemplamos mais o mistério e focamos somente nessa dimensão material, física, nessa dimensão comum e humana, nós corremos um sério risco. Não dá para desvencilhar as coisas. É uma forma de heresia que havia nos primeiros séculos, querer separar o Jesus humano do Jesus divino. Não dá para separar, não podemos separar, porque senão nós vamos perder o encanto, a admiração. Vamos querer eliminar Jesus do nosso domingo. O domingo já não é tão sagrado, a gente começa a querer eliminar Jesus. Na meditação da palavra, a gente começa a querer eliminar Jesus e elimina também Jesus no irmão. Não conseguimos ver a graça, dimensão transcendente no outro. Se nós perdemos a dimensão transcendente em Jesus, se nós perdemos o encanto por Jesus, nós vamos perder o encanto pela vida fraterna. Nós também não vamos ver a graça que está no outro, inclusive no pobre, inclusive no necessitado. Ele vai ficar só nas nossas palavras, num discurso, para falar do pobre, para falar que a preferência é pelos pobres, mas na prática ninguém põe a mão na massa. É só discurso. E, infelizmente, nós vivemos essa realidade. Porque perdemos o encanto por Jesus, vamos perder encanto também pelo próximo, inclusive pela evangelização dos mais necessitados. E quantas pessoas estão realmente precisando de que nós estendamos as mãos? Não só de teoria, não é só teoria para ajudar as pessoas, não é só falar, é agir. E Jesus, ele deixa aqui o seu programa, que ali a evangelização é para os pobres, a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos e ajudar os oprimidos, restituir a liberdade aos oprimidos. Mas isso é na prática. Hoje isso precisa se cumprir, não só na teoria, nas palavras, isso precisa ser cumprido.
E Jesus, diante de toda essa situação, as pessoas perderam o encanto por ele, que iriam eliminar. Será que você já não perdeu o encanto por Jesus? Pela dimensão sagrada, transcendente, por essas palavras de graça que saem de sua boca, que tocam o coração, que faz o coração arder? Será que já não eliminou Jesus do seu domingo, do seu dia? Será que Jesus já não foi trocado, eliminado, por você não ter mais aquele desejo de meditar sua palavra, mas focar em outros entretenimentos, em outras coisas? Será que Jesus já não foi eliminado da sua vida? Jesus continua o seu caminho. Jesus continua encantando, Jesus continua levando a boa nova aos pobres através de muitas pessoas. Jesus continua causando admiração em muitas pessoas com suas palavras de sabedoria, mas nós não podemos perder o encanto por Ele. E meu irmão, se você também passar por momentos difíceis de perseguição, se na evangelização você perdeu o encanto pela própria evangelização, ou as pessoas perderam o encanto pela missão que Deus confiou a você, continue seu caminho. Aqui diz que Jesus, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Diante das dificuldades, das tribulações, das perseguições, até mesmo de pessoas que querem, talvez, eliminar você da vida delas, continue o seu caminho, como Jesus fez. Peçamos ao Senhor, então, sempre a força, a graça, para que nós tenhamos um olhar sempre voltado para Ele, um olhar cheio de encanto. Jamais percamos a admiração por Jesus. Jamais vejamos Jesus como alguém meramente histórico, comum. Ele tem a sua dimensão transcendente. E essa dimensão, esse encanto, essa força vai nos levar a colocar a mão na massa e dizer como Jesus disse: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Precisa se cumprir aquilo que nós pregamos, aquilo que a nossa igreja nos orienta, não só discurso. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Meu irmão, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar também para que chegue a outras pessoas.